Olá para você que começa o seu fim de semana ligado com a gente aqui nas notícias do PT e do governo Lula. E a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos desta semana. Vamos falar sobre o lançamento da estratégia Elas Empreendem. A pesquisa que revelou que 64% dos beneficiários saíram do Bolsa Família em 20 anos. E o lançamento da campanha Feminicídio Zero e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. A Semana no Café PT começou com uma conversa com Luiz Alberto de Mendonça Sabanay, pastor presbiteriano, assessor nacional de políticas da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do PT e membro do Grupo de Estudos Interreligioso da Fundação Perseu Abramo. O tema foi a cartilha evangélica Diálogo nas Eleições. Os segmentos religiosos, de modo geral e especial, os evangélicos tornaram alvo de disputa política, né? Muito mais precisamente no período das eleições de Bolsonaro em 2018. E, como é um público em disputa, também tornou-se alvo dos nossos debates da política estratégica do PT e também do nosso governo. E incumbiu, então, a direção partidária, a direção da Fundação Perseu Abramo, que a partir de 2022 organizasse grupos de estudos para poder formular compreensões sobre a forma que organiza o povo evangélico no Brasil, quem são as pessoas, quais são os seus valores, para poder, então, produzir materiais, não só eleitorais, mas materiais que pudessem auxiliar como ferramenta a militância política do nosso partido. E agora a gente fala de mais uma iniciativa do governo Lula para as mulheres. É que o Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em parceria com o Ministério das Mulheres, lançaram a campanha Estratégia Elas Empreendem, para promover um ambiente de negócios favorável às empreendedoras e facilitar o acesso das mulheres às políticas de serviços públicos. Quem traz mais informações é a repórter Fran Martins. A iniciativa reúne 23 organizações, entre órgãos e entidades da administração pública federal e bancos, que juntas vão fomentar a inclusão social, econômica e de desenvolvimento do país, levando em conta a maternidade, a diversidade e a vulnerabilidade. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ressaltou que muitas mulheres são provedoras de seus lares e que precisam ter acesso à inclusão no mercado de trabalho. Ela também reforçou que a violência contra a mulher precisa ser combatida. Nós precisamos incluir as mulheres nesses processos. Nós precisamos não ver as mulheres como aquelas que simplesmente estão ajudando dentro de casa. Nós não ajudamos dentro de casa. Nós somos a grande maioria que estamos sustentando as nossos lares e as nossas famílias. E o Café PT da terça-feira conversou com Dimas Gadelha, candidato à Prefeitura de São Gonçalo, sobre a campanha e as ações do governo federal no município fluminense. O presidente Lula vem fazendo muito investimento aqui na cidade de São Gonçalo, em todos os anúncios do PAC, as 3 vezes que foi anunciado o PAC, São Gonçalo esteve presente, sendo contemplado. Então, assim, é muito importante que a gente possa ter um prefeito alinhado com o presidente Lula para trazer mais e mais recursos para a cidade. O presidente Lula sempre teve muito boa vontade com São Gonçalo e são recursos que, de fato, vão mudar a vida de muitos gonçalenses. São Gonçalo é uma cidade muito grande, uma cidade que cresceu desordenadamente, né? Muitas construções em cima de rios, né? E agora esses recursos do PAC vai melhorar um pouco essa realidade do povo de São Gonçalo, dando dignidade para esse povo. Governar é a arte de fazer escolhas e fazer escolhas corretas. Quem governa para pessoas muda a vida, né? Que é colocar o pobre no orçamento, é realmente colocar todo o recurso à disposição de obras e de projetos que melhorem a vida do povo. E agora a gente fala de eleições municipais, porque temos novidades na Casa 13, uma iniciativa do PT para atender às candidaturas. Confira na reportagem de Anderson Andrade.
Os 1.380 candidatos e candidatas a prefeitos e prefeitas e os quase 27 mil candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras pelo Partido dos Trabalhadores, assim como dirigentes e militantes petistas que estão no dia a dia das campanhas eleitorais em todo o país, têm sempre à sua disposição uma importante ferramenta de apoio, que é a Casa 13. Disponível no site oficial do PT. A ferramenta foi totalmente reformulada pela Secretaria Nacional de Comunicação do PT e está cheia de novidades para a campanha eleitoral de 2024. O site, que pode ser acessado no endereço casa13.pt.org.br, oferece ainda diversos conteúdos produzidos pela comunicação do partido que podem ser baixados, como o mapa do Brasil das candidaturas, artes, cards, vídeos, cartilhas e jingles do gerador de conteúdos do PT. Em PT Eleições 2024, por exemplo, no ícone Conheça o time do Lula, as instâncias e a militância petista terão acesso a um mapa do Brasil, onde poderão ser encontradas e pesquisadas todas as candidaturas do partido por estado e por município. Na Casa 13, os candidatos e candidatas também têm acesso a um novo gerador de materiais para o compartilhamento de cards e stories nas redes sociais. Além disso, na Casa 13 estão disponibilizadas outras áreas de acesso bastante importantes para contribuir com o debate político frente aos adversários, como o ícone Realização por Municípios, onde podem ser conferidas as obras e ações do governo Lula nas respectivas cidades. E o Café PT da quarta-feira conversou com Gleide Andrade, secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, sobre o cronograma de pagamentos dos recursos do fundo eleitoral. O PT hoje tem o segundo maior fundo, né? Nós só perdemos para o PL, porque o PL tem a maior bancada. Todos os partidos precisam apresentar para o TSE uma proposta de distribuição desse recurso. No PT, toda a discussão foi coordenada pelo GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral nosso. Apresentamos essa proposta à Executiva Nacional e ao Diretório Nacional. Ela foi aprovada por amplíssima maioria. Aí a gente manda para o TSE. O TSE vê se aprova ou não. Uma vez aprovado, está resolvido. É bom dizer que o TSE atrasou muito a vida dos partidos políticos. E hoje é que a gente, então, começou a abastecer o sistema para a execução desta distribuição que nós aprovamos no Diretório Nacional. E o podcast Pode Tremer desta semana recebeu Mainara Nafi, secretária de Juventude na FEPAL e diretora de Políticas Educacionais da UNE, para falar sobre a juventude palestina. A FEPAL ela nasce nos anos 70 e ela é uma entidade de representação da comunidade palestina aqui no Brasil. A gente está falando da voz de mais de 200 mil pessoas que foram expulsas da sua terra natal e vieram e foram acolhidas por esse país. Nós estamos falando de 200 mil pessoas que não apenas foram acolhidas por esse país, como também constroem esse país. E a FEPAL tem um pensamento que é: sejamos os melhores palestinos para a Palestina e os melhores brasileiros para o Brasil. A juventude palestina, ela tem uma missão muito dura. O papel da juventude, em primeiro lugar, é se reconhecer enquanto palestino, é manter a cultura, é aprender a falar o árabe. Dentro da FEPAL, hoje, a juventude tem um papel que é incrível, que é, em primeiro lugar, fazer um trabalho de comunicação impecável. E no Café PT da quinta-feira, a conversa foi com Bran Seleguin, candidato à Prefeitura de Franco da Rocha, sobre a campanha e as ações do governo no município paulista. A nossa intenção é prosseguir como sempre fizemos, ao lado do povo, garantindo os compromissos assumidos, trabalhando muito e sempre em defesa dos valores que são a nossa história, que é o legado do Partido dos Trabalhadores e o modo petista de governar, que aqui em Franco da Rocha foi testado e aprovado por diversas vezes por toda a população. Eu tenho sentido um acolhimento muito poderoso das pessoas, a nossa campanha está chegando muito bem às pessoas, porque é um reconhecimento por um trabalho executado e um trabalho executado por qualidade. E a gente tem muita segurança em defender e temos muita coisa pela frente, principalmente aí com o apoio do governo do presidente Lula. Nós temos
uma chapa muito ativa. Eu tenho confiança de que vai ser a mais votada da cidade e essa é a nossa expectativa. E o Café PT desta sexta-feira trouxe uma entrevista com Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, que falou sobre a campanha Feminicídio Zero e as ações do Ministério. Os dados mostram que a cada 6 horas uma mulher morre pelo fato de ser mulher e no crime de feminicídio, né? Então isso é um caso muito grave, né? E o problema, Anderson, é como que elas morrem, né? Elas morrem geralmente com a identidade, então elas morrem com 50 facadas, elas morrem com crime de crueldade, com violência sexual, né? Elas morrem, muitas vezes o agressor mata os filhos na frente delas e depois matam elas. Então, portanto, é um crime que nós chamamos que é um crime de ódio, né? E é esse ódio que nós queremos enfrentar no nosso país. E tem um agravante que, junto com ele, sempre vem a questão da violência sexual. E a violência sexual, nós passamos de 8 minutos de 2022 para 6 minutos a cada uma mulher agredida no nosso país em 2023. Então, esses são os dados que nós estamos trabalhando para enfrentar, de fato, todas as formas de violência. E agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na segunda e na terça, o presidente teve diversas reuniões com ministros. Na quinta, Lula recebeu o CEO da Telefônica S.A., José Maria Alvarez Paletti Lopes, e o presidente do Conselho de Administração da Telefônica Brasil, Eduardo Navarro. Mais tarde, participou da solenidade de posse dos ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Na sexta, o presidente viajou ao município paulista de Hortolândia para participar da cerimônia de inauguração da fábrica da AMS. Lula também visitou o laboratório do campus São Paulo do IFSP. Nesta semana, o presidente Lula ainda participou da assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro no Palácio do Planalto. O pacto que estamos firmando hoje simboliza a determinação de cada um de nós no enfrentamento dos maiores desafios do nosso tempo, com a profundidade e a urgência que a crise climática exige. A união dos 3 poderes em torno de uma proposta comum é o testemunho da força e da maturidade da nossa democracia. É um pacto de responsabilidade com o nosso querido planeta. Os compromissos que assumimos nesse pacto vão desde a priorização de legislações ambientais até o aceleramento do ordenamento territorial. Da transição para uma economia de baixo carbono até o incentivo às atividades econômicas que geram um emprego de qualidade com respeito à preservação dos nossos biomas. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço e desejo a você um ótimo final de semana.